Canal Vivendo em Graça. Boa tarde a todos, graça e paz. Mais uma vez aqui no canal Vivendo em Graça para trazer aqui uma reflexão. O assunto é a origem do mal, né? Como surge o mal na Terra, né? Qual foi o seu princípio, né? Quem é o responsável, por onde veio, por quem veio, por que veio. Então, é um assunto aí que é extenso. Claro que em 6 minutos não dá para você falar muita coisa, né? Mas eu vou direto ao ponto, né? Eu queria usar aí a carta de Paulo, a carta de Paulo à igreja que estava em Roma, que é chamada aí de Romanos, carta aos Romanos. Na verdade, é a carta para a igreja que estava em Roma. E ali no seu capítulo 5, no versículo 12, ali Paulo vai dizer que o pecado e a morte veio por um homem e foi legado a todos os homens, ou seja, todos os homens adquiriram isso. Então Paulo está sendo direto, né? Ele está falando que o mal, porque quando você fala de pecado, você fala de desejos carnais, você fala de obras da carne, você fala daquilo que é produzido pelo homem. Ele fala que veio por um homem chamado Adão. Então por ele entra todo esse mal para a terra. Não é? Paulo está sendo direto. Ele não fala que foi um ser espiritual chamado Diabo Satanás. Ele não fala, né? Ele é bem direto. O mal entrou na terra por um homem. E, claro, as religiões, né, denominações, elas vão falar que o mal, a origem do mal está no diabo, Satanás, né? Um ser sobrenatural do mal, um ser invisível, espiritual, que está aí perturbando as pessoas, entrando nas pessoas, cometendo toda a atrocidade possível, né? Na verdade, o que Paulo fala não é isso. E se a gente não respeitar aquilo que está escrito na carta de Paulo, aquilo que ele escreveu, porque tem um peso espiritual, Paulo mesmo fala que tudo que ele falou veio do Cristo, então ele falava aquilo que Cristo revelava para ele, e ele diz que foi um homem. Como é que a gente vai querer mudar isso, né? Não pode, a gente não dá para mudar isso. Não dá para a gente ficar catando na Bíblia, né, toda a palavra diabo, Satanás que aparecer, a gente falar que é um ser espiritual do mal, que está aí, que é ele que é o culpado, porque nós, seres humanos, né, aprendemos na religião, fiquei 18 anos numa igreja batista, aprendendo que, sim, esse ser espiritual suposto, né, ser espiritual do mal, chamado diabo Satanás, ele está por trás de toda a maldade, né, toda violência, toda coisa ruim na Terra. Nós aprendemos assim. Mas Paulo diz que foi por um homem que veio o mal. Entrou por um homem. Então não tem como a gente mudar isso, não tem como a gente acrescentar nada. Mas por que se usa aí, né, a palavra diabo, Satanás, para descrever um ser espiritual do mal, né, um ser sobrenatural que veio aí para fazer, está aí na Terra para fazer todo o mal? Porque as pessoas não sabem o significado da palavra. Nós preteristas, né, buscamos muito entender aí na sua linguagem original, né? Algumas palavras, claro, não a Bíblia toda, né? Que não tem nenhum especialista aqui, nenhum professor de grego, hebraico ou aramaico, não. Mas a gente busca ali aquilo que é mais polêmico, aquilo que é mais importante. Então essa palavra, né, usada muito na Bíblia, né, diabo, Satanás, ela não fala de um ser espiritual. Ela fala de algo que seja, vamos dizer assim, um adjetivo, né? Dar nome a algo que está contra, é o oposto, o opositor, é um adversário, é um acusador, mas não diz que é um ser espiritual. Então, o que significa de diabo e Satanás é isso: opositor, né, acusador, né, o adversário. Então, eu posso ser um diabo, Satanás, posso me colocar como isso. Só eu ir contra alguém, só eu ir contra a palavra de Deus, por exemplo, só eu ir contra as coisas de Deus,
Como Pedro, né? Pedro, quando Jesus ele estava para ir à cruz, né, em Jerusalém, Pedro vai contra. Não, Senhor, você não pode fazer isso. E Jesus fala assim: afasta de mim, Satanás. Não é que Pedro estava com Satanás, não estava sendo influenciado, mas Pedro se colocou na posição de opositor daquilo que Cristo veio fazer, né? Ele se colocou na posição de adversário, ainda que ele quisesse o bem de Cristo, né? Mas ele não conhecia o propósito ainda, que era a cruz de Cristo. Ele veio para a cruz para poder salvar toda a humanidade condenada, né? Então é isso, eu queria deixar essa pequena reflexão. Queria também deixar aí mais um versículo, né, que está em Gálatas 5. Eu não sei qual versículo ali, não me lembro, mas no meio aí do texto, mais ou menos, vocês vão procurar lendo todo o texto, lá está escrito o que Paulo fala, que a carne e o espírito eles são opostos. Então nós temos aí o nosso lado carnal, que produz a obra da carne, e temos o nosso lado espiritual, que produz o fruto do espírito. Então o mal, ele sai do homem, como Paulo falou. Ele entrou na terra através de um homem. Foi através de um ser espiritual do mal. Então eu queria deixar essa pequena reflexão aí. E se vocês quiserem aí, fiquem à vontade para comentar, deixar seus comentários aí embaixo. Aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos aí no canal. E podem comentar à vontade, tá? Somos aqui um grupo bem livre para isso, né? Bem livre, para ficar à vontade aí para comentar. Falou? Graças a Deus.